dentro de todas as etapas da Dani, teve uma que deu uma sofrência maior que a prova, né? Sim. Que foi a prova de natação, William. Eu queria saber, Dani, como foi a sua preparação para o TAF? Então, como eu falei, entrei numa rotina, né, adquiri novos hábitos. Eu não lembro se no começo eu falei, mas eu perdi 14 quilos. Eu falei isso no início? Falei. Pronto. Então, vamos em um ano, né? Em um ano, exato. E foi essa mudança de hábitos, né? Falei assim, que eu falei sobre a mudança de hábitos. E aí, a natação, a corrida foi um pouco mais tranquila do que a natação, porque foi perder peso e pegando condicionamento. A primeira vez que eu corri foi um desastre. Estava lá eu quase 30 minutos morrendo acima do peso. Nunca que eu vou conseguir fazer isso aqui. Nunca, nunca. Não passava pela minha cabeça que eu teria condição depois da primeira vez que eu corri. Um instrutor me ajudou. E aí eu olhei para ele e disse, vai dar não. Mas ele, não, vai dar sim, vamos continuar tentando. Então, mas aí eu fui perdendo a corrida, eu alcancei rápido. Mas a natação eu tinha um pânico de água. Era um pânico, assim, muito grande, que eu não ia. Eu não entrava em piscina, assim, no cotidiano mesmo, no lazer. Eu não entrava em piscina, não entrava em praia, porque eu tinha medo da água, por outros traumas, porque tudo na minha vida tem traumas e processos, mas aí, enfim, são outras histórias. E aí eu não entrava, eu tinha muito, muito medo mesmo. E aí, quando eu comecei a me preparar mesmo, quando eu passei na prova objetiva. Não, quando eu fiz. Eu fiz a prova objetiva. Tem uma história que eu daqui a pouco vou contar sobre essa prova objetiva, que foi das questões, né, que eu achava que não ia dar, mas deu, enfim, já eu conto. E aí, quando eu fiz essa prova, eu já comecei a me preparar. E aí, comecei a conseguir a corrida no tempo, ok, vou para a natação, né, vou vencer esse medo. No começo, eu só ia, a piscina tinha um raso e tinha um fundo, só ia até a metade. Até onde estava a pé. Até onde meu pé alcançava. Quando eu começava a ver que estava o chão indo embora, eu não vou mais não. Eu parava no meio e ficava lá, voltava. Ia e voltava, ia e voltava. E aí, pensando no tempo, eu precisava avançar, né? Aí fui indo, às vezes chegava no fundo, via que estava afundando, dava um pânico na hora, eu paralisava, parava. Estava falando hoje mesmo, eu ficava nadando cachorrinho, dizendo, eu vou morrer. Aí o professor olhava e fazia, mas você está nadando? Eu, sim, mas eu vou morrer, eu estou morrendo. Enfim, aí ele dizia, mas vai. Eu pedia para ele entrar para me ajudar, ele, não, vamos lá. E eu ia, segurava na borda, ficava lá fazendo todo, né, respirando, todo um drama também, que tinha um drama nesse final. E aí, fui tentando. Como foi a última prova, eu falei até para a Maria na época, eu fui fazendo, né, as etapas, e é como se fosse saindo o peso. Tipo, eu entreguei os títulos, eu entreguei, né, a documentação e os títulos. Aí você respira um pouco, sente um alívio. Fiz a prova da inspeção de saúde, respira um pouco, sai mais um peso. Aí eu fui melhorando na natação também à medida que eu ia conseguindo, né? Fui perdendo esse medo. E aí fiz a corrida, que foi a penúltima, e ficou o chefão para o final. O chefão do Super Mario. Só faltava ela. E, assim, eu pensava que ia ser muito, 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 muito difícil na hora, que eu ia paralisar, como eu estava paralisando antes, né, na natação. E como é que foi no dia? Então, no dia, pode falar. Não, antes eu acho legal mencionar, porque você começou a fazer aula de natação, né? Isso. E, de vez em quando, não era toda aula que você me contava que paralisava, né? Isso, parava no meio. Mas não era assim sempre. Era um medo repentino. Isso, era tipo, eu estava nadando, aí não sei se era o dia, se era a lua, se era o sol. Mas aí, no meio, quando eu olhava, era meio que um trauma mesmo. Quando eu olhava para o chão, que eu via... Porque você vai nadando, está num nível, e você percebe que esse nível está indo mais para fundo, né? Afundando, né? Isso, está afundando. E aí, quando eu chegava, que eu percebia, de vez em quando me dava esse pânico. Aí eu não conseguia mais. Eu parava no meio da piscina, ficava segurando na raia. Ou começava a morrer nadando. Ou começava a morrer nadando. Mas, assim, eu ficava parada lá. Aí, ou eu morria nadando, segurava na borda, ou eu já segurava aqui na raia e ficava lá. Aí o professor fazia, vamos, e eu, daqui a pouco, peraí que eu estou respirando. Aí eu acabava voltando, mas não ia em frente. Então, de vez em quando dava. Era um pânico mesmo, tipo, era um desespero que dava. E eu estava nadando. O mais interessante é isso, tipo, eu estava nadando, não tinha a possibilidade de eu morrer. Não tinha. E ela vinha, gente, ela me mandava mensagem, Maria, mas qual que é a profundidade da piscina? Aí eu...
Dani, não importa, tipo, você não sabe nadar? Sim, eu então. Tipo, não pode botar o pé no fundo, só tem que chegar do outro lado. Tá, mas eu preciso saber da profundidade. Mas que diferença que vai fazer? Não, aí Maria me contou que não tinha raso, né? Não tem raso. Aí eu, meu Deus, e agora? Como é que eu vou sem pisar o meu pé? Porque eu estava acostumada a sair com o pé no chão, né? Aí, mas um dia não fez diferença, agora eu respondendo, né? Eu estava falando antes que é um filme. Vocês já viram um filme, com certeza, que tipo, a pessoa está aqui, aí alguém chama para fazer uma coisa lá na frente, e todo mundo que está aqui vai indo para trás. E você fica, eu muito nervosa que eu estava, inocente, não sei se do Brasil, em pezinha lá, né, esperando para formar a fila. Eis que a fila já estava sendo formada atrás de mim. Já existia uma fila e eu era a primeira da fila, sem saber. Então, lá, né? Aí eu olhei para o lado, estava a colega lá, aí, meu Deus, aí ele fez, venham. Aí sim, gente, eu fui a primeira. Você, traumatizada. Mas eu acho que é pensa. bom. Imagina você ficar Não dá angustiada, tempo de pensar. ansiedade, ter ficar ali, meu Deus, será que eu vou conseguir? Ali não deu tempo, só vai. Só executa. Só executa, Exato. foi até Daí bom. eu entrei, não chega no fundo, mas tem um cantinho para segurar, então foi legal. Aí eu segurei e ele apitou. Ele falou, né, eu vou apitar e quando apitar vocês vão. Não, menina, quando eu escutei o começo desse apito, eu já estava do outro lado. Aí ele, eu não lembro se ele fala passou, ele fala alguma coisa assim, foi, avisa para o outro, né? Aí eu vi que foi positivo, que tinha dado certo, ele segurou minha mão, me tirou, deu certo. Acabou. Foram segundos? Foram 45 segundos, mais ou menos. 45. 45 E o limite é 1 segundos. minuto. 1 minuto é 1 minuto. E 15 segundos ainda é bastante tempo ainda para dar o dobro, Super, quase. dá pra dar o dobro. O problema realmente não era o nadar. Eu já estava nadando super de boa. O problema era só esse pânico que dava. Então, assim, é possível fazer apesar do pânico. Viu? É super possível, dá super certo. E o que você tem a dizer para as pessoas que, quando vem o concurso de natação e diz, não vou fazer, não consigo nadar, não sei nadar. Meu Deus, tem que nadar. Para a Dani do passado, quando viu lá que tinha que nadar. Gente, que não desistam de fazer por isso, né? É uma coisa super possível de se vencer. Se a gente olhar para os benefícios, para as coisas que você vai alcançar, se você passar por aquela prova, né? Não tem. Você olha e pensa em tudo que você pode conseguir se você se forçar um pouco. Eu falo muito forçar, mas se você se força um pouco para ir em frente, para tentar e para conseguir, consequentemente, o que você vai ganhar é muito mais do que esse medo que você sente. Então, é você ter essa noção, é você fazer essa autoanálise. Isso é maior do que o que eu vou ter? Esse medo é maior do que aquilo que eu vou ter como consequência positiva? E aí, com certeza, não, né, minha gente? Com certeza, os benefícios... Já estou dando a dica que não. Gente, claro que não. Salário, vida confortável, tranquilidade. Essa possibilidade que a gente está conversando aqui de, né, ter aí, poder estudar, falando do SMV, mas tem os de carreira também, que aí é para o resto da vida. Então, vale a pena você fazer isso, você enfrentar esses medos, essas questões, né, ali da vida, para você ter esses benefícios. Então, eu diria isso, gente, vamos lá, vamos fazer uma balança imaginária e colocar aqui, né? E nadar não é tão difícil assim, né? Nadar é só o bloqueio mental, às vezes. É só o bloqueio mental. Não é difícil. De verdade, não é. Gente, não é difícil, não tem dificuldade nenhuma, porque o corpo, ele naturalmente boia, se a gente ficar tranquilo, se a gente souber relaxar. Então, não é difícil. É só uma questão mesmo de você vencer esses bloqueios, quem tem bloqueio, né? E os seus próprios medos e seguindo. E faz devagar. Tipo, se você começa num tempo confortável, né? Tipo, 3 meses antes, 4 meses antes, se você tem esses pavores, esses pânicos, dá para você se preparar. Tipo, vai até onde você consegue durante um tempo, se você tem esse tempo sobrando, né? Então, vai até ali, volta, sente a piscina, entra no lado fundo, só para ficar lá paradinho, encosta o pé no chão, sobe e vai sentindo, né? Se você pode fazer isso também, ajuda muito. Ajuda, porque você vai percebendo que a água não é um bicho de 7 cabeças, né? Que ela muito mais faz você boiar do que faz afundar, né? Você só afunda se você entra em desespero. Aí Uma coisa interessante que eu falo sempre é o TAF, né? Tem corrida e natação da Marinha. E dá para se preparar mais perto da prova? Você pode fazer a prova e depois começar a se preparar, que foi o seu caso. Você fez a prova e depois começou a natação. Isso. Mas a minha sugestão, até mesmo para quem sabe nadar e quem tem corrido, já corre bem e tudo mais, e para quem não mais ainda, é começar a se preparar
antes, já na preparação para a prova. Isso. Porque o fato de você praticar atividade física, que foi o que você falou já, Sim. vai ajudar também nos seus estudos. Então, você nadar, fazer uma atividade, correr ao ar livre e fazer atividades ao ar livre, Isso. que vai potencializar os seus estímulos ali para o estudo. Exato. Não, vai ajudar a dormir, tudo, Vai ajudar a né? dormir, Qualidade de vida. qualidade de O vida. sono é um importante elemento também, né? Dormir bem. Eu fazia essas atividades físicas, mas num ritmo menos pesado. Né? Eu comecei o TAF em si, eu comecei a me preparar depois da prova objetiva. Mas como eu falei, quando eu estava no processo, tipo, eu caminhava todo dia, eu fazia uma musculação, porque aí você não perde, né? Não é uma coisa que nem passei esse ano. Mas o fato de você ter se exercitado, faz bem para você em qualquer lugar que você for, né? Para a sua saúde mental, para a sua saúde física. Então, vale a pena começar mesmo antes, sim. Vale a pena.